Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Fundamentos e Práticas no Ensino de Geografia. E hoje nós vamos trabalhar sobre cartografia, uma linguagem essencial para o ensino da geografia. Na aula passada, nós falamos sobre as habilidades da BNCC. Então, nós falamos sobre esse documento norteador, o documento que nos orienta com os currículos. Falamos sobre as habilidades que ajudam os estudantes a compreenderem o espaço geográfico, o lugar onde vivem e as relações entre sociedade e natureza. Nosso objetivo hoje, então, é aprender os conceitos básicos de leitura de mapas. Cartografia. Cartografia é uma ciência, é uma arte de representar a superfície terrestre. Agora nós entramos num tema que é essencial para a geografia, É uma linguagem da geografia importantíssima, que agora a gente vai interpretar o espaço através da sua representação, na forma de mapa, na forma de uma planta, de um croquis, mas principalmente um mapa. Então, o mapa ele é um dos recursos mais importantes da geografia. Vamos, então, falar sobre a leitura e a interpretação do espaço geográfico. A representação cartográfica consiste na transformação da realidade tridimensional da superfície terrestre em uma representação bidimensional. Então, a gente está falando de uma linguagem. A cartografia ela é uma linguagem que traz para a gente alguns códigos, traz uma legenda para a gente, traz símbolos, traz escalas, para que a gente possa, então, representar o espaço e saber interpretar essa representação. Então, a gente está falando de uma linguagem que vai comunicar as informações espaciais de forma visual. Mapa. O mapa é uma representação gráfica reduzida que tem escalas e simbólica de uma proporção da superfície terrestre ou de um espaço determinado. No ensino de geografia, o mapa ele é essa linguagem que vai expressar as relações sociais, naturais, econômicas e culturais presentes no espaço geográfico. O que isso significa? Significa que o mapa ele não só vai trazer para a gente localizações de cidade, de estado, o mapa ele pode trazer a representação de vários outros conceitos que a gente estuda na geografia. Eu posso ter um mapa de biomas brasileiros, por exemplo. Então, eu pego todo o Brasil e divido ele nos principais biomas e represento na forma de um mapa. O mapa ele vai trazer para a gente um título. Todo mapa tem o seu título, tem a sua escala e tem os seus pontos de localização que a gente vai conhecer um pouquinho hoje, os pontos cardeais. No ensino de geografia, então, é importante diferenciar mapa, croquis de planta. O croquis, ele é uma representação simples, ele é uma representação que não tem escala. Então, ele vai expressar para a gente aquele espaço vivido. Já uma planta, quem nunca ouviu falar de uma planta de casa? A planta da minha casa. Então, a planta, ela já vai trazer uma precisão um pouco maior que o croquis. Ela já traz ali uma certa métrica para a gente. E o mapa, ele é muito mais complexo. O mapa, ele vai representar áreas maiores, ele vai utilizar
convenções cartográficas padronizadas, como título, legenda, escala, localização, né, orientação para a gente. E a cartografia, então, ela tem técnicas. Então, ela tem como base a orientação utilizada no nosso cotidiano, como a posição do Sol, por exemplo. Então, olha só, lá atrás, né, quando começou-se a observar o Sol e percebeu que existia, né, esse fenômeno do Sol nascer de um lado e se pôr do outro lado, né? Foi dessa forma que começou-se essa história de orientação, de localização ali no espaço. E começou, então, a definir os pontos cardeais. Então, quando a gente está, né, em direção ao Sol, o Sol, ele sempre está nascendo no lado leste. E para a gente se orientar no espaço, a gente pode se orientar pela posição do Sol. Então, ele nascendo no leste, o leste vai ser sempre o nosso lado direito. O lado oposto é o oeste, na frente o norte e atrás o sul. Então, esses são os nossos pontos cardeais, as nossas direções cardeais que a cartografia traz para a gente, então, dentro do ensino de geografia. Então, as direções cardeais norte, sul, leste e oeste, né, foi convencionado, então, que o Sol, ele desponta de manhã no leste e se põe a oeste. Assim, é possível a gente determinar as demais orientações. Para conhecer e representar as direções cardeais e as direções colaterais, é possível, então, utilizar a rosa dos ventos. Direções colaterais é a direção entre, por exemplo, norte e leste, eu tenho nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho sudeste, tenho noroeste. Então, essas são as direções colaterais que a gente chama. Uma outra ferramenta que auxilia bastante a orientação é a bússola. Então, a bússola, ela se orienta pelo campo magnético da Terra e a sua agulha sempre vai estar apontando para o norte magnético da Terra. Então, atualmente, há várias técnicas de obtenção de imagens da superfície da Terra que nós chamamos, então, de sensoriamento remoto. A cartografia, ela está a cada dia mais precisa com a inclusão da tecnologia. Então, quando a gente faz uso de softwares, de aplicativos, de drones, de satélites, para a gente poder coletar dados, coletar imagens. Então, à medida que a tecnologia vai avançando, a representação do espaço vai ficando cada vez mais precisa. O GPS também, né, é uma tecnologia que auxilia muito o estudo do espaço, a representação do espaço, conectado a uma rede de satélites artificiais para orientar as rotas de pessoas. Ele orienta automóveis, navios e aviões, por exemplo. As técnicas novas e tradicionais da cartografia utilizam as coordenadas geográficas para localizar com mais precisão qualquer ponto na superfície terrestre. E o que são as coordenadas geográficas? Nós conhecemos como linhas imaginárias. São os famosos paralelos e meridianos. Quando nós cruzamos um paralelo com um meridiano, nós temos um ponto de localização. Então, através dessas linhas imaginárias, dessas coordenadas geográficas, nós conseguimos localizar qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos, então, são as linhas
horizontais, que contornam o nosso planeta. O principal paralelo que nós temos é a linha do Equador. Então, a linha do Equador, ela é um paralelo que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, nós temos a linha do Equador, que é um dos principais paralelos que nós temos. Ao norte, né, no hemisfério norte, nós temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E ao sul, no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, então nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essas linhas são medidas em graus e determinadas a partir do Equador, que é definido 0 grau. Elas podem atingir o valor máximo de 90 a norte e a sul. Então, ou seja, eu tenho a minha linha do Equador, 0 graus, e eu vou subindo ao norte até 90 graus. E a partir da linha do Equador, 0 graus, eu vou descendo ao sul também de 0, 1, 2 até 90 graus. O Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, então, no hemisfério norte, e o Antártico e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. E os meridianos? Os meridianos são as linhas projetadas do Polo Norte ao Polo Sul, medidos em graus a partir do meridiano de Greenwich. Ele corresponde a 0 graus e divide a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, nós temos um principal meridiano, que é conhecido como meridiano de Greenwich, que está a 0 graus. Os meridianos, então, vão dividir a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste, e a partir do centro, né, do meridiano de Greenwich, eu vou contando também de 0, 1, 2 até 180 graus. Os meridianos possuem um valor máximo de 180 graus no hemisfério leste e oeste. Nesse sistema de coordenadas geográficas, cada ponto do planeta possui uma localização exata, que vai ser determinada, então, pela latitude, que é o paralelo, e pela longitude, que é o meridiano. Então, eu sabendo o valor da minha latitude e da minha longitude, eu tenho, então, um ponto de localização. Então, é por isso que a gente consegue localizar qualquer ponto no nosso mapa, né? Lá na superfície do nosso planeta. Então, a latitude é a distância de qualquer ponto da superfície da Terra em relação à linha do Equador. E a longitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Representação espacial. Então, o nosso globo terrestre, ele é tridimensional. Temos a forma esférica, que representa a Terra, então, do seu modo mais exato. E o planisfero é quando eu pego essa imagem tridimensional e deixo ela num plano, né? Numa imagem plana. Essa imagem plana do nosso planeta, né? A gente chama o nosso mapa mundi, nós chamamos de planisfério. E as projeções cartográficas são técnicas para representar o formato esférico da Terra sobre uma superfície plana. Então, toda vez que eu tenho, né, que eu vou pegar minha Terra, né, nosso globo, que é tridimensional, e vou deixar ele numa imagem bidimensional, eu posso ter uma distorção da realidade. Então, essa distorção é o que a gente chama, então, de projeções cartográficas. E a escala numérica? Então, a escala numérica ela é demonstrada pela equivalência entre as medidas do mapa. Então, por exemplo, eu tenho 1 centímetro no meu mapa, que vai corresponder a uma distância de 50.000 centímetros
no campo, no real. Então, no meu espaço real, eu tenho 50.000 centímetros, mas no meu mapa, eu estou representando esses 50.000 em 1 centímetro. Essa é a minha escala, 1 por 50.000. Então, eu represento o número 1, 2 pontinhos, 50.000. Assim, a medida real do terreno é 50.000 vezes maior que a medida representada no mapa. Importante, a cartografia tem uma técnica de representar os lugares e é fundamental nós entendê-la como uma linguagem, né, e também como uma metodologia na educação geográfica. E ela vai evoluir para sistemas digitais complexos de alta precisão como uma ferramenta científica essencial. Então, mais uma vez, à medida que a tecnologia vai sendo avançada, a cartografia vai ficando mais complexa, vai ganhando mais precisão. E é uma ferramenta essencial para a geografia. Bom, então hoje nós falamos um pouquinho sobre a cartografia, sobre essa ciência, essa arte de representar o espaço. Na nossa próxima aula, nós vamos abordar a alfabetização cartográfica e as metodologias para desenvolvimento de habilidades cartográficas infantis. Ou seja, a gente vai trabalhar as habilidades, então quais habilidades meu aluno precisa desenvolver para que ele aprenda a cartografia, que é importantíssima para o ensino de geografia. Eu aguardo você, então, na nossa próxima aula. Até mais. Tchau!